Bem, então diga adeus a ele como deve ser feito. Nós te ajudaremos. Vamos desenterrar este caixão. Rafael olhou sonolento para seu interlocutor. Desfazer a sepultura? Você está louco ou o quê? Pense bem, o que mais importa para você, disse o mendigo. O vigia já saiu, não tem ninguém ao nosso redor. Terminaremos tão rápido quanto pudermos. Você poderá se despedir dele e o enterramos de novo. Qual é o problema? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Por favor, guarde esta mala para mim. Uma senhora de aparência mais velha disse, apontando com o dedo para a prateleira de cima. Seu nome era Maria. Ao perceber que a senhora se dirigia a ele, Rafael não pôde deixar de sorrir. Claro, agora mesmo, senhora, ele respondeu. Ele colocou o envelope com a carta que havia recebido em cima da mesa, pulou de sua cadeira e fez o que lhe foi pedido. Após guardar a mala da proprietária, ele ouviu a gratidão da senhora. Rafael retornou ao seu assento, ao lado da janela. Ele ajustou sua posição de modo que a luz iluminasse o envelope em suas mãos e retirou dele uma carta que parecia longa. Havia várias páginas de caderno cobertas com a caligrafia imponente de seu pai, Clarencio. Rafael leu o conteúdo novamente e releu as linhas mais algumas vezes. Provavelmente era a quarta ou a quinta vez. Ele não era muito sentimental, pois a natureza o havia moldado para ser uma pessoa capaz de sobreviver na floresta, se necessário. No entanto, desde que ingressou no exército e se distanciou de casa, ele começou a sentir uma saudade imensa e isso o fez se tornar um pouco mais sentimental. Talvez fosse por isso que a separação de seu pai, a pessoa mais próxima e querida para Rafael, parecesse extremamente dolorosa. Pai e filho sempre foram muito unidos. A mãe de Rafael faleceu durante o parto, deixando o bebê sob os cuidados do marido, Clarencio. Este, que perdeu sua esposa repentinamente, ficou com seu herdeiro. No início, passou por tempos difíceis. A avó de Rafael, mãe de Clarencio, ajudou com a criança, mas logo também partiu desta vida. Então, quando Rafael tinha quase 3 anos, Clarencio teve que cuidar dele sozinho, fazendo tudo o que podia para garantir que estivesse tudo bem. Ele era um pai bom, atencioso e amoroso. Embora também fosse bastante rigoroso, ele amava profundamente seu filho. Clarencio costumava compartilhar histórias sobre seus vizinhos e o trabalho na cidade através das cartas que enviava para seu filho. Rafael, quando você voltar para casa, temos muito o que fazer. Tenho muita coisa para te contar, meu filho. Clarencio escreveu para ele, mostrando o quanto sentia falta de seu filho. Temos que consertar o box do banheiro e o telhado. É uma pena que eu também tenha que trabalhar. Você gostaria de ir pescar no rio? No verão passado, eu enchi alguns baldes com peixes inteiros, e não tive outra opção senão distribuí-los entre os vizinhos. O pai não apenas compartilhava seus planos com o filho, mas também compartilhava seus momentos divertidos. Sabe, Rafael, tenho outra notícia para você. Conheci uma mulher, o nome dela é Carolina. Ela é boa e sabe cuidar bem da casa. Não me sinto velho o suficiente para ignorar um romance. Então, imediatamente propus que ela viesse morar conosco, e ela aceitou. Espero que vocês se deem bem. Um sorriso voltou aos lábios de Rafael. Ao ler esta parte da carta, notou uma mudança na caligrafia de seu pai, como se este estivesse preocupado em comunicar algo importante. No entanto, Rafael não estava preocupado, pois ficou sinceramente feliz por seu pai. Clarencio havia sido solteiro a vida toda desde o nascimento de Rafael, e dedicou sua juventude à criação de seu filho. No começo, foi difícil para ele se ajustar à vida sem a mãe de Rafael, Fabiana. Rafael acreditava que era hora de seu pai encontrar alguém para compartilhar a vida. Afinal, eles tinham uma casa grande e um quintal cheio de flores e plantações, que despertava a inveja de todos, uma situação ideal para uma mulher dar uma mão. Carolina, com certeza, saberia preparar um delicioso café da manhã para seu pai e lhe dar carinho. Além disso, Rafael não planejava passar toda a sua vida com seu pai. Ele queria ir para a cidade grande e agora se sentia aliviado por ter alguém em quem confiar para cuidar de seu pai. Ele tinha certeza de que Carolina se daria bem com Clarencio,
pois não acreditava que seu pai escolheria uma mulher inadequada. As palavras finais da carta diziam: "Estou orgulhoso de você e sinto sua falta, filho. Seu pai." Rafael suspirou e olhou pela janela do trem. O céu parecia ainda mais limpo e azul, e as folhas das árvores pareciam viçosas e brilhantes. Esta era sua terra natal, onde nasceu e cresceu, sua cidade natal, onde até o ar era mais doce. Rafael caminhou de volta para casa, o sorriso não deixava o rosto do jovem. Rafael era um jovem atraente com um ótimo físico. Enquanto caminhava, o jovem percebeu como as garotas o olhavam. A atenção das pessoas o deixou ainda mais feliz, fazendo-o andar com os ombros retos. "Você é o filho do Clarencio?" "O vizinho que partiu e agora voltou como soldado?" perguntou um homem. "Sim, sou eu." "Olá", disse Rafael, sorrindo para o homem que veio cumprimentá-lo com um abraço caloroso. Os dois sempre se deram bem. No entanto, o homem fez uma expressão sombria no rosto, olhando para o jovem com olhos cheios de dor. Rafael franziu a testa, sem entender a estranha mudança de humor do homem que costumava ser tão alegre. "O que aconteceu?" Rafael ficou nervoso, sentindo que algo estava errado. "Sua família está bem?" O jovem soldado perguntou, achando que talvez algo estivesse errado com a família de seu velho amigo. "Você ainda não sabe", respondeu o vizinho, olhando para o menino perplexo e visivelmente desconfortável. Rafael ficou repentinamente confuso, coçando a barba que estava deixando crescer nas últimas semanas. Ele estava prestes a fazer uma pergunta quando a porta de sua casa se abriu. Rafael endireitou-se, pensando que seu pai estava prestes a sair. No entanto, em vez disso, uma mulher vestida completamente de preto apareceu na porta. Era Carolina, e Rafael assimilou que era mesmo ela por causa da carta de seu pai. "Você é Rafael?" A mulher se aproximou do menino, não esperando por uma resposta. "Sou Carolina. Tenho certeza de que seu pai lhe falou sobre mim. Nos casamos recentemente." Rafael assentiu, embora não tivesse ouvido nada sobre o casamento. "Estou feliz em conhecê-la, mas onde está meu pai?" perguntou Rafael, dando um passo em direção à casa. Carolina o deteve, agarrando sua mão. O jovem olhou para a mulher sem entender. Então, os lábios de Carolina tremeram, e seus olhos se encheram de lágrimas. "Seu pai, Clarencio, não pôde esperar por você. Ele teve que partir. Clarencio faleceu. Lamentavelmente, já o enterramos", disse a mulher em um tom sombrio, soluçando. "O funeral foi ontem." Ela soltou a manga de Rafael e pôs um lenço sobre os olhos. Rafael olhou para ela com amargura, ouvindo todas as palavras perfeitamente, mas recusando-se a acreditar que seu pai havia morrido. Parecia uma piada de mau gosto. "Enterraram meu pai?" perguntou ele, sentindo que o mundo desabava ao seu redor. "O coração dele não aguentou", explicou Carolina, fungando, com o nariz vermelho e entupido. "Os médicos tentaram salvá-lo, mas não puderam fazer nada. Às vezes, a vida nos surpreende de maneiras cruéis." Antônio, que tinha testemunhado a conversa, tossiu e deu umas palmadas nas costas de Rafael, que estava perdido em pensamentos. "Ei Rafael, se precisar de algo, as portas da minha casa estão sempre abertas." Rafael quis responder, ou ao menos assentir com a cabeça, mas estava completamente atordoado. Ele olhou à sua volta sem enxergar nada, incapaz de assimilar a notícia. Seu pai sempre tinha sido um homem saudável e forte, amante da pesca e da caça. Claro, ele gostava de uma bebida ocasional, mas ficar bêbado nunca foi um problema. O coração dele não podia ter realmente falhado. Rafael parou de ouvir os gritos de Carolina, que ainda eram audíveis atrás dele, e correu para dentro de casa. Ele vasculhou cada cômodo, esperando encontrar seu pai e perceber que tudo não passava de uma piada estúpida. Sim, seu pai não podia ter o deixado assim. Ele prometeu ir pescar e fazer inúmeras outras coisas. Havia muitas coisas para fazerem juntos. Ele não poderia morrer. Não deveria ter sido assim. No entanto, por mais que Rafael vasculhasse os quartos, seu pai não estava em nenhum deles. No final de sua busca, Rafael voltou para a cozinha e sentou-se em uma cadeira vazia que pertencia ao seu pai. Ele foi enterrado ao lado de sua mãe. "Você quer que eu te leve ao cemitério?" Carolina, que apareceu de repente, propôs.
Não, irei sozinho, murmurou ele com voz rouca. A mulher assentiu e ofereceu um pouco de comida a ele. No entanto, Rafael não conseguia pensar em mastigar ou engolir nada. Obrigado, não estou com fome. Estou indo embora, disse Rafael, levantando-se abruptamente. Ele estava tão imerso em sua tristeza que mal conseguia falar claramente. Carolina parecia estar dizendo algo enquanto ele saía. Mas ele sequer escutou. Rafael seguiu em direção ao cemitério, lembrando-se das histórias terríveis que ouviu quando era estudante. Diziam que algumas bruxas haviam sido enterradas lá, que ficavam tirando os cadáveres de seus túmulos puxando-os pelos braços. Isso assustava as crianças da região, que evitavam o cemitério à noite. Agora, Rafael estava indo lá para visitar seus pais. No caminho, ele entrou em uma loja de comida para comprar uma garrafa de bebida e algumas comidas para aplacar um pouco sua dor. Depois de pensar um pouco, comprou 2 garrafas e alguns lanches. Quando chegou ao túmulo de sua mãe, notou que a terra ao lado já não estava vazia. Havia um túmulo com uma cruz no topo. Sob a cruz, viu uma foto emoldurada de seu pai, que parecia olhar para ele com ternura e alegria, como se estivesse feliz em ver seu filho novamente. Rafael caiu de joelhos no chão ao lado do túmulo e encostou a testa na cruz. Suas lágrimas começaram a escorrer. Pai, o que você fez? Como pôde partir sem nem se despedir, disse ele, com a voz trêmula e os olhos marejados de lágrimas. Eu pensei que hoje estaríamos juntos, bebendo, mas eu não conseguiria imaginar isso nem no meu pior pesadelo. Rafael permaneceu ao lado do túmulo por um longo tempo, conversando com seu pai. Primeiro, o repreendeu por não ter esperado, depois se desculpou por alguns de seus próprios erros. Quanto mais o sol se punha, menos conhaque havia na garrafa e menos coerentes se tornavam suas palavras. Já estava escurecendo, tornando difícil enxergar. Foi quando Rafael recebeu visitas inesperadas. E o que vocês estão fazendo por aqui? Roubando túmulos. Os sem-tetos se entreolharam e não tentaram dar desculpas, porque era exatamente o que estavam fazendo. E você? O que está fazendo aqui sozinho? Parece um fantasma, comentou um deles, tentando mudar de assunto. Eu não estou sozinho, estou aqui com meu pai pela última vez, disse Rafael, apontando para o túmulo de seu pai. Ele ia me acompanhar no... Rafael não conseguiu completar. O sem-teto percebeu que o álcool havia soltado a língua do jovem. Por um momento, Rafael pensou que compartilhar tudo o que aconteceu com esses 2 homens seria uma boa ideia. Então, ele os convidou para compartilhar a segunda garrafa de bebida com ele. Foi então que os 2 sem-tetos se sentiram mais à vontade para conversar. Rafael contou como voltou do exército e como ficou chocado com a terrível notícia sobre seu pai. Eu não tinha mais ninguém no mundo, só ele, lamentou o jovem, tentando reunir forças para manter a consciência. Eu nem o vi antes de sua morte. Você pode imaginar? Não pude me despedir dele. Ele foi enterrado ontem, e eu só voltei hoje. Ele soltou um suspiro profundo e lutou contra um novo ataque de lágrimas. Não resistiu, despejou mais lágrimas na garrafa, que agora estava completamente vazia. A turma já estava bastante bêbada quando um dos moradores de rua sugeriu: Bem, então diga adeus a ele como deve ser feito. Nós te ajudaremos. Vamos desenterrar este caixão. Rafael olhou sonolento para seu interlocutor. Desfazer a sepultura? Você está louco ou o quê? Pense bem, o que mais importa para você, disse o mendigo. O vigia já saiu, não tem ninguém ao nosso redor. Terminaremos tão rápido quanto pudermos. Você poderá se despedir dele e o enterramos de novo. Qual é o problema? Faremos isso pelo bem do seu pai. Sim, ele ficaria feliz. Você poderá dizer adeus decentemente. Talvez sua dor tenha sido tão grande ou talvez a embriaguez tenha lhe dado coragem, mas, após cerca de 10 minutos, os sem-teto conseguiram convencê-lo a cometer esse ato horrível. Rapidamente, eles começaram a cavar com 3 pás. É isso. Estou tocando na capa do caixão. Vamos usar as mãos, disse assobiando para um dos sem-teto e continuou a cavar na superfície dura. Rafael limpou a terra molhada e olhou para a tampa do caixão marrom com uma cruz dourada iluminada pela lua. O jovem não parou para pensar se estava fazendo o correto, mas sentiu que não podia voltar atrás.
Era como se um sexto sentido o impulsionasse a continuar, ordenando que visse o falecido pai com seus próprios olhos. Só então poderia deixá-lo ir embora para sempre. Bufando, eles se afastaram do túmulo para dar mais espaço ao jovem. Mas, assim que o jovem se curvou sobre o cadáver de seu pai, ele gritou horrorizado: "Esse não é meu pai!" Rafael continuou olhando para um rosto completamente desconhecido e sentiu-se perturbado. No final, ele se retirou do caixão. Foi o momento em que experimentou muitas emoções ao mesmo tempo. Toda a embriaguez desapareceu instantaneamente. O homem que estava no caixão não era seu pai, o que significava que ainda havia a possibilidade de que seu pai estivesse vivo por algum motivo. Carolina, a viúva inconsolável que enterrou seu pai, parecia ter sido enganada. Junto com seus novos conhecidos, Rafael restaurou o túmulo à sua aparência anterior. Generosamente recompensou os vagabundos e pediu que mantivessem silêncio antes de deixarem o local. Quando Rafael voltou para casa, não fez como se estivesse de alguma forma suspeitando de Carolina. Ele começou a representar o papel de um filho devastado pela perda, mas continuou fazendo perguntas à sua madrasta. "Carolina, conte-me sobre meu pai. Afinal, vocês passaram os últimos dias de sua vida juntos." Rafael perguntou durante o jantar. A mulher começou a contar coisas a Rafael sobre seu amor infinito e verdadeiro, mas quanto mais ela falava, mais melancólico o jovem ficava. Entretanto, na história da mulher, havia muitas contradições em relação ao estilo de seu pai. "Mas não celebramos o casamento, apenas assinamos os papéis", continuou a mulher. "Você sabe, é desaprovado uma mulher viver com um homem fora do casamento. O que as pessoas pensariam de nós? Então, decidimos fazer o casamento quando você voltou. Mas veja como tudo acabou." A mulher soluçou novamente e virou o rosto para a janela. Agora Rafael tinha certeza de que não precisava mais chorar escondido. "Quanto à saúde do meu pai, não sei. Posso acreditar que de repente o coração dele falhou", disse Rafael. "Mas há um ano, ele estava perfeitamente saudável, fazendo flexões e tudo mais." Ele terminou de argumentar. "Mas você sabe que essas coisas acontecem, não é, Rafael?" A mulher encolheu os ombros e começou a ficar desconfortável com suas perguntas. "Deus escolhe a hora de levar alguém, não podemos evitá-lo, nem jovem nem velho." Rafael morou com a madrasta por mais uma semana, e durante todo esse tempo, continuou notando coisas suspeitas. Carolina frequentemente saía de casa com diferentes desculpas, às vezes dizia que ia comprar pão, mas voltava sem comprar nada e parecia excessivamente alegre mesmo sendo uma viúva. Foi quando Rafael decidiu segui-la. E na mesma noite, ele descobriu tudo. "Rafael, vou visitar uma vizinha", ela disse, maquiando-se na frente do espelho. Rafael assentiu, fingindo não se importar. Assim que a porta se fechou atrás de Carolina, o jovem começou a segui-la. Felizmente, Rafael havia aprendido muitas coisas nas Forças Armadas, e mesmo que Carolina diminuísse a velocidade ou desacelerasse, ele ainda a acompanhava rapidamente. Rafael riu porque agora a viúva confirmou suas suspeitas. Ele chegou à casa do médico-chefe do hospital local. Ao olhar rapidamente ao redor, a mulher correu até a porta e bateu. O dono da casa abriu, sorrindo e convidando-a a entrar. Enquanto isso, Rafael se aproximou de uma janela aberta onde viu a luz acesa e começou a ouvir. Ele ficou chocado ao ouvir claramente sons de beijos e palavras diferentes. A mulher estava beijando alguém, até que finalmente se separou do homem e disse: "Não quero mais isso, David. Estou cansada de ser sua amante secreta." "Eu também não quero isso, Carolina, mas temos que ter paciência", implorou o homem. "Estamos quase alcançando nosso objetivo. Não podemos desistir agora. Acabamos de nos livrar do velho, e isso é algo." Rafael sentiu uma raiva selvagem tomar conta dele, mas conseguiu se acalmar para não chamar a atenção. Ele pegou o telefone do bolso e abriu o gravador de voz. "É muito fácil falar", a mulher franziu a testa e suspirou. "Sou eu quem tem que conviver com aquele seu filho agora. Ele está agindo de forma estranha. Tenho que alimentá-lo e responder às suas perguntas. Não se preocupe, assim que terminarmos com isso, você e eu nos casaremos. Você se tornará uma viúva respeitável. Alguns chorarão por mais alguns dias, e então faremos o que você queria. Nos consolaremos mutuamente,
e ninguém suspeitará de nada, disse o homem. Bem, às vezes parece que Rafael está suspeitando de algo, reclamou a mulher. Ele questiona constantemente a saúde de seu pai. De qualquer forma, ele não será capaz de provar nada, todos os certificados estão falsificados. Paguei corretamente ao intermediário, e enquanto ele estiver em um hospital psiquiátrico, ninguém o encontrará. Estará tão cheio de remédios que esquecerá quem é. Rafael cerrou os dentes com tanta força que quase os despedaçou. Foi então que ele percebeu o que os criminosos haviam feito. Carolina havia dado comida ao pai misturada com medicamentos e o internou em um hospital psiquiátrico com a ajuda do médico. O intermediário falsificou os documentos que falavam da morte de Clarencio e colocou o cadáver de um sem-teto no caixão. A casa e todas as propriedades haviam passado a ser de Carolina em um estranho testamento de seu pai, que Rafael ainda não havia visto. Claro que todos esses papéis eram ilegais porque seu pai ainda estava vivo. Naquela mesma noite, Rafael foi à delegacia de polícia. Na manhã seguinte, o médico-chefe e Carolina foram presos. Rafael foi ao hospital para ver como estava seu pai. O homem estava magro e com os olhos lacrimejantes. O importante era que ele estava vivo, e Rafael faria de tudo para devolver sua saúde. Olá, pai, disse o filho com a voz trêmula, mas com um sorriso sincero, e abraçou o velho. Como senti sua falta. O que você acha que teria acontecido caso Rafael não tivesse aceitado cavar o túmulo de seu pai? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.